Finalmente estou sentando aqui para gravar o vídeo para contar para vocês por que eu parei de usar o Instagram e o que aconteceu depois que eu parei. Amanhã faz 30 dias que eu parei de utilizar o Instagram. Eu vou contar tudo nesse vídeo de hoje, porque muita coisa aconteceu e muitas dessas coisas podem fazer você repensar a sua própria vida e também o seu consumo nas redes sociais. Se você é novo ou nova, tá chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Mel Moreno, eu sou neuropsicóloga, moro aqui na Califórnia, no Vale do Silício. E antes da gente começar o vídeo, dá aquele abraço. Todos os vídeos eu sempre dou um abraço para vocês se sentirem mais próximos de mim. Bom, mas vamos direto ao ponto e eu quero dividir com vocês o processo todo. E assista esse vídeo até o final porque tem muitas informações importantes que eu dividi em blocos separados desse vídeo e você vai entender o porquê, tá? Bom, no final do ano passado eu resolvi fazer uma atualização do meu mapa dos sonhos. Eu sempre faço isso, eu gosto de atualizar meu mapa dos sonhos e colocar todo o cenário de vida que eu quero alcançar. E ao fazer todo esse processo, eu me dei conta de que da forma que eu estava vivendo a minha vida naquele momento, eu não estava caminhando em direção àquele cenário de vida que eu tinha colocado ali para alcançar com esse mapa dos sonhos, com esse novo mapa dos sonhos. Então eu percebi que o tempo que eu estava investindo para cada área da vida não era exatamente o que eu gostaria de viver e que estava ali nítido para mim quando eu fiz o meu mapa dos sonhos. Eu queria ter muito mais tempo livre para poder aproveitar a minha vida. Eu queria ter mais tempo de qualidade para os meus filhos, eu queria ter mais tempo de qualidade para o meu marido, para os meus amigos. Eu queria ter uma vida assim mais tranquila, mais leve. Eu já sou uma pessoa muito leve, mas eu queria uma vida ainda mais leve e uma vida muito mais intencional. E eu percebi que por conta do meu trabalho, eu perdia muito tempo com o Instagram. Eu ficava gravando stories, eu fazia reels, eu produzia muito conteúdo e que esse tempo poderia ser melhor aproveitado se eu empregasse esse tempo para começar a viver já exatamente esse cenário de vida que eu queria viver. E eu decidi que eu quero viver de férias todo dia. Esse foi o termo que eu criei, que eu inventei para a vida que eu estou criando, para a vida que eu quero ter. E eu trago esse jargão aqui para o canal Férias Todo Dia, porque tem muitas pessoas que também querem viver essa realidade. Mas eu quero que todos os meus dias tenham uma carinha assim de férias de alguma forma. Sabe quando você vai viajar de férias, que você vai nadar no meio do dia, que você lê um livro assim sem pressa, que você come a sua comida saboreando aquela comida, que você fica olhando pro nada, fica olhando pra piscina, olhando pra natureza, que você tem tempo para brincar com seus filhos, que você não tá preocupada com o trabalho, que você tem tempo para você namorar com seu marido tranquilamente. Então é esse o estilo de vida que eu quero viver e eu percebi que ficar o tempo todo no Instagram, scrollando, trabalhando, fazendo coisas, não estava me proporcionando isso que eu gostaria de viver. Então, como é que foi o início desse processo? Como foi sair completamente do Instagram? No começo, gente, foi muito difícil. Eu me senti muito confusa. Vários sentimentos passavam dentro de mim. Uma sensação, assim, de que as coisas estavam acontecendo e que eu estava perdendo tudo. Uma sensação de que todo mundo ia esquecer de mim, as pessoas iam esquecer da minha existência. Só que eu foquei justamente nas coisas que faziam parte daquele cenário que eu coloquei no meu mapa dos sonhos e que me traziam muito bem-estar. Então, como vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo, talvez se você não me acompanha há mais tempo, eu amo me exercitar. Eu amo nadar, eu amo dançar. Então, eu foquei muito nas atividades físicas que eu gosto e que incluem essas coisas que me trazem bem-estar. Por exemplo, dançar é uma coisa que eu tinha parado de fazer. E aí eu voltei a dançar. Nadar, eu passei a nadar 3 vezes por semana, mesmo estando no inverno aqui. E paralelo a isso, eu também quero criar novas fontes de renda e quero ganhar mais dinheiro trabalhando menos. E para isso eu preciso ser criativa, eu preciso pensar fora da caixa, eu preciso pensar como é que eu vou criar essas novas fontes de renda. Então eu comecei a tirar esse momento também para me dedicar a esse processo. Ainda não decidi o que eu vou fazer profissionalmente daqui para frente, para além do YouTube, das vendas dos meus cursos, que continuam acontecendo, mas eu tô me dedicando a esse processo de uma forma, assim, muito intencional todos os dias, tá? Essa fase, assim, inicial, é uma fase meio que de vazio. Eu já estava acostumada a viver na rede social há muitos anos, tem 11 anos que eu trabalho com o Instagram, mais especificamente, e de repente ficar sem esse movimento diário, esse processo diário, foi bem estranho no começo. No começo, sim, dá meio que um pânico.
eu fiquei alguns dias, assim, meio cabisbaixa, assim, o que eu vou fazer hoje, assim, sabe? Uma coisa estranha, com um sentimento, assim, como se eu tivesse sem pertencer àquele universo. Mas eu comecei a focar no que eu queria fazer pro meu trabalho. Comecei a focar nas atividades físicas e em pouco tempo eu já estava super animada e eu estava realmente focando no meu bem-estar e fazer várias coisas que eu amo, lendo mais. Comecei a ler um livro que se chama Trabalhe 4 Horas por Semana, que caiu assim no meu colo e foi muita sincronicidade, porque de hoje que eu já conheço esse livro, pessoas já falaram muito bem, mas de repente essa coisa de ter mais tempo de qualidade com meus filhos. Fui levar minha filha na biblioteca e a gente foi com calma, ela ficou escolhendo os livros, eu fiquei lá sentada ajudando ela e de repente ela falou: "Mãe, pega um livro pra você, nunca mais você pegou um livro novo". E aí eu falei: "Ah, tem um que eu gostaria de ler, que veio na minha mente agora, eu trabalho 4 horas por semana". Ela foi lá, procurou o livro, achou o livro e me deu assim na minha mão. E aí eu aluguei o livro, comecei a ler o livro. Então, você deixar tempo pro vazio, para esses pequenos momentos, as coisas começam a ser colocadas no seu caminho também, para colocar você na rota daquilo que você quer. E eu tô feliz também de ter mais tempo para sentar e gravar assim para vocês com mais tranquilidade. Consegui gravar mais vídeos, inclusive aumentei para mais um dia na semana aqui no YouTube, justamente porque eu tô tendo mais tempo para as coisas que eu mais gosto. E aí eu vou falar por que eu estou no YouTube e eu não estou no Instagram, mas eu vou contar isso mais pro final do vídeo quando a gente entrar nessa parte, tá? Bom, mas o que eu quero dizer é que é muito impressionante, gente, como o nosso cérebro ele se adapta à nossa nova realidade quando a gente deixa qualquer coisa para trás. A gente sempre consegue se adaptar, mesmo quando a gente pensa que não vai conseguir. E o que eu percebo é que a maioria das pessoas acaba usando muito as redes sociais como uma forma de preencher a sua vida. A pessoa não está necessariamente entrando na rede social comprometida, às vezes com algum aprendizado específico. Ela está passando o tempo ali consumindo de tudo, achando que ela está ganhando com isso, mas sem perceber que no fundo ela está perdendo muito com isso. Ela está deixando ir toda a sua energia, que poderia ser utilizada realmente focando em coisas importantes para a vida dela, ou para o cenário de vida que ela quer construir, para as coisas que são realmente valiosas para ela. E aí ela vai colocando toda essa energia vai sendo toda drenada, toda levada embora com coisas simplesmente aleatórias que na maioria das vezes acabam não levando para lugar nenhum. Então eu vejo que para muitas pessoas, quiçá para a maioria das pessoas, as redes sociais têm esse papel de cobrir um vazio. E às vezes quando você tira a rede social dessa pessoa, a pessoa tem que lidar com esse vazio e nem todo mundo consegue lidar com esse vazio. Eu não sei se você conhece o Dr. Cal Newport, ele fala muito sobre isso e eu estava assistindo um podcast que ele estava dividindo e que ele fez um experimento bem interessante que ele também documentou no livro dele, que foi o seguinte: ele convidou 1.600 pessoas e todas essas 1.600 pessoas tinham que se desligar das suas redes sociais por 30 dias. E aí ele foi perguntado para ele qual era a idade dessas pessoas, e eram pessoas de idades completamente diferentes, tanto mais novas quanto pessoas mais velhas. E aí olha que coisa interessante. As pessoas viveram uma situação parecida com a que eu vivi. Todas elas relataram que era muito difícil de fazer esse movimento no começo, mas que depois elas foram encontrando muito mais prazer no dia a dia delas. As pessoas que tiveram mais sucesso foram as que seguiram um conselho que o Dr. Cal Newport deu para elas, que foi o seguinte: foi buscar intencionalmente novas alternativas para preencher sua vida nesses 30 dias. Então ele dizia para as pessoas: olha, vai lá, aprende uma coisa nova, comece a colocar novas metas para sua vida, se inscreva em alguma coisa, se inscreva no curso, crie uma estrutura para o seu dia. Crie um movimento no seu dia que faça sentido para você. De repente, se matricule na academia, se matricule na dança, faça algo que você gosta, revisite alguma coisa do passado que você já fez, de repente um hobby que você já fez, que você gostava muito e que você gostaria de repetir ou de fazer novamente. Comece a se engajar nisso. Então, as pessoas que conseguiram fazer isso relataram resultados muito maravilhosos com essa saída das redes sociais. Inclusive que elas voltaram a sentir muito mais prazer em atividades simples, como sair novamente com os amigos, como fazer atividades que elas tinham parado de fazer, ou, por exemplo, simplesmente ir à biblioteca, escolher um livro aleatório. Pessoas começaram a correr, pessoas começaram a ter ideias novas, mais criativas, decidiram montar um negócio diferente. Então, aquelas pessoas que colocaram uma alternativa mais positiva no lugar da rede social conseguiram passar dos 30 dias e se sentiram muito mais felizes.
E aquilo que eu falo pra vocês, nós somos seres sociais. A gente precisa, gente, de conexão com as pessoas. Então, quando a gente tá o tempo todo na rede social, a gente fica com uma falsa impressão de que a gente tá ali socializando. Então a gente não se sente tão sozinho, a gente não sente aquele vazio tão grande. Quando, na verdade, isso é uma falsa impressão. Porque a gente vai se fechando cada vez mais pro mundo e a gente vai ficando cada vez mais sozinho. Só que a gente fica com a falsa impressão que a gente está participando da vida de um monte de gente que não faz nem ideia que a gente existe. Então eu quero dizer pra você que a rede social ela não vai te preencher. Então se você por acaso diminuir sua rede social ou tirar sua rede social, é importante que você preencha a sua vida com conexões que realmente são importantes pra você, com pessoas que são significativas pra você. Saia, vá se relacionar, coloque na sua vida coisas que realmente vão preencher a sua vida de bem-estar, que fazem sentido para você. De repente, é uma grande oportunidade para você estreitar a sua relação com Deus, você ter tempo de qualidade com Deus. Eu não sei se você acredita em Deus ou no que você acredita, de repente ter mais tempo para a sua espiritualidade, mais tempo para você se dedicar para a sua conexão com o seu eu interior. Então, coloque o seu tempo em coisas que são significativas unicamente para você e não para mostrar para as outras pessoas. Comece a fazer esse movimento de voltar para você. Eu comecei a ver que eu tinha muito mais tempo livre do que eu pensava. O problema é que meu tempo estava sendo mal aproveitado. A minha energia poderia ser bem melhor canalizada, bem melhor aproveitada para coisas que realmente importam. Então, nesse mês que passou, esse primeiro mês, eu comecei a cuidar muito melhor do meu tempo e fazer as coisas de uma forma muito mais tranquila e muito mais focada, estabilizando mesmo meu pensamento, minha energia naquilo que eu quero materializar. Então eu direcionei meus pensamentos para aquilo que eu quero materializar. Isso tem feito um resultado fantástico. Eu vou contar mais ao longo desse vídeo, tá? Eu sei que tem pessoas que simplesmente não conseguem viver sem os likes, que precisam dessa aprovação o tempo todo para preencher esse vazio que elas têm. Graças a Deus eu não preciso disso, não preciso desses likes. Minha intenção é viver uma vida com significado, uma vida onde eu vivo a minha essência, onde eu realmente coloco minha energia nas coisas que são importantes pra mim. Tem um conceito muito famoso, que provavelmente você conhece, que se chama FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Eu tive esse medo assim que eu saí das redes sociais, e eu acho que todo mundo tem. E aí, é impressionante como o mecanismo psicológico que faz com que você queira ficar conferindo, queira ficar participando da rede social, que esse mecanismo pode ser diversos, claro, mas para muitas pessoas o que acontece é que um dos principais motivos é esse FOMO, e esse FOMO não passa. Ela fica com esse medo de perder alguma coisa, medo de perder a fofoca dos artistas, medo de perder as notícias, medo de ficar de fora do que os amigos estão consumindo, medo de estar perdendo. A vida está acontecendo e a pessoa está perdendo. E é por isso que muitas pessoas não conseguem sair das redes sociais de jeito nenhum, porque elas ficam com medo do que elas podem estar perdendo. Só que se elas pararem para analisar, elas têm medo de estar perdendo coisas da vida dos outros. Mas elas não param para pensar no que elas estão perdendo das suas próprias vidas. Não é muito louco isso, gente? É muito louco se a gente parar para pensar sobre isso. Inclusive, existem alguns estudos recentes que estão começando a estudar agora esse impacto das redes sociais na vida das pessoas, porque isso tudo é algo muito novo. E tem alguns estudos mostrando que pode acontecer até algum tipo de dissociação. E o que é dissociação, Mel? Dissociação é um fenômeno psicológico que consiste em uma desconexão temporária da pessoa com a sua realidade. E isso pode afetar várias coisas, como a memória, como as emoções, como os pensamentos e até a própria identidade da pessoa. A autoconsciência fica reduzida. Às vezes você esquece até que você tá ali na rede social. Você perde completamente a noção de tempo. Sabe quando passa assim horas e você nem percebe que você tá ali e você tem a impressão que passaram 10 minutos. Quando você vai ver, você já tá 1h30 olhando, scrollando e vendo coisas. Porque você perdeu totalmente a noção de tempo. Às vezes tem pessoas que perdem até a noção de espaço. Provavelmente você já viu notícias sobre isso. Pessoas que se acidentaram segurando o celular e caminhando sem perceber onde é que elas estão. Foram parar em outro lugar. Pessoas que caíram de lugares. É horrível. Porque elas não se dão conta nem de onde elas estão pisando, colocando seu pé. É muito louco isso, gente. Então, cada vez mais a gente tem que tomar consciência de como que a gente utiliza. Se a gente resolve utilizar, eu vou utilizar intencionalmente, sabendo o que eu tô fazendo e sabendo o tempo que eu vou me dedicar para isso, tendo consciência desse meu movimento.
Tem até um termo interessante que criaram agora, que é JOMO, em vez de FOMO, que o FOMO é Fear of Missing Out, o JOMO é Joy of Missing Out, não sei se você já viu, que é justamente o prazer de você estar por fora das coisas. Quando eu vi, eu adorei. Então, assim como tenho medo de perder, tem o prazer de perder, e eu tenho prazer em perder várias coisas e várias notícias que não me dizem respeito, porque eu não faço questão de saber, né? Massa isso? Bom, e aí você pode me perguntar, Mel, e o YouTube? YouTube também é uma rede social. Por que você não parou o YouTube? Gente, eu não parei o YouTube porque pra mim é muito importante continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, continuar compartilhando informações de qualidade. Isso é uma coisa que eu amo, que eu gosto, eu não quero parar de fazer. Isso me traz bem-estar. Então eu quero continuar compartilhando meu conhecimento no YouTube, quero compartilhar as minhas experiências aqui com vocês. Inclusive, parar o Instagram fez com que eu pudesse fazer isso de uma forma muito mais tranquila aqui no YouTube, tanto que eu aumentei a quantidade de vídeos, então eu não preciso mais ficar no TikTok, no Instagram, etc, scrollando, fazendo conteúdo, então eu tenho mais tempo de qualidade para poder gravar aqui com calma para vocês, ligar a câmera e sair falando. Isso que eu amo. É diferente de você ficar o tempo todo scrollando e recebendo qualquer tipo de lixo mental dentro da sua cabeça. É diferente de você ficar scrollando qualquer coisa e recebendo qualquer tipo de lixo mental e aceitando aquilo ali que você nem escolheu, né? Então no YouTube é uma ferramenta de busca que você vai buscar ali o que você quer saber. Inclusive, se você quiser saber algum dos temas que eu falo, você pode procurar Melodia Moreno, mais tema, coloca o tema que você quer e aí vai aparecer aqui no meu canal os temas que eu falo. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas ele é muito importante, então continua assistindo até o final, porque agora eu vou dividir com vocês 5 coisas que acontecem quando você passa muito tempo em rede social, para que você entenda um pouco mais da importância de você cuidar disso. E depois disso, eu vou contar pra vocês o que mudou na minha vida pra melhor. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar demais a você, tá? Bom, você não precisa necessariamente parar de usar a rede social assim como eu parei. Você pode simplesmente limitar o seu uso e fazer escolhas de conteúdos que são muito mais alinhados com aquilo que você quer, com o aprendizado que você quer ter, com o cenário de vida que você está criando. Bom, gente, mas vamos lá então para 5 coisas importantes que eu preciso dividir com vocês sobre as redes sociais e que, se você quiser continuar utilizando, que você faça uso da forma mais adequada possível, tá? Primeira delas é o seguinte: quando você fica lá scrollando o tempo todo nas redes sociais, os seus neurotransmissores, principalmente a dopamina, eles são afetados. A dopamina, gente, é um neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer. Então, as redes sociais, elas são projetadas para ativar esse sistema constantemente. Inclusive, dentro do time das redes sociais, Instagram, Facebook, etc., existem neuropsicólogos, neurocientistas trabalhando para deixar a pessoa cada vez mais viciada nesse sistema, porque eles sabem muito bem como fazer todo esse processo de deixar você preso ali. Então, acontece essa desregulação no seu sistema dopaminérgico e você ativa ali um ciclo de recompensa instantânea que fica acontecendo o tempo todo, que mantém você viciado naquela rede social. Consequentemente, isso vai fazer com que você vá se desinteressando por coisas mais simples, como eu já contei pra vocês, que você vai perdendo o prazer pelas coisas simples da vida. Segunda coisa que acontece é uma dessensibilização do seu sistema de recompensa. Como assim? Quanto mais você vai ficando scrollando, mais o seu cérebro precisa de estímulos cada vez mais intensos para liberar a mesma quantidade de dopamina, igual uma droga. O que faz com que justamente você não tenha mais paciência para as coisas simples, como eu falei, como ler um livro, como conversar com uma pessoa. Você já conversa rápido, você conversa e olha na rede social, você almoça assistindo. Então, você não tem mais paciência para fazer as atividades até do seu dia a dia. Terceira coisa, acontece um aumento de ansiedade e da impulsividade, porque você sobrecarrega muito o seu cérebro com aquela quantidade de informação e você vai ficando cada vez mais ansiosa e, como eu falei, cada vez com menos paciência. Então, o seu foco começa a cair, a sua atenção começa a cair. Quando você precisa realizar uma atividade que exige uma atenção maior, você vai encontrando cada vez mais dificuldade em realizar atividades que demandam essa atenção constante. Quarta coisa que acontece é uma queda na produção de serotonina. Então, quando a gente usa excessivamente as redes sociais, aquilo também impacta negativamente a serotonina, que é um transmissor que regula o nosso humor.
Então leva a gente a ter mais sentimento de insatisfação e até alguns casos levar as pessoas a terem sintomas de depressão. Quinta coisa que acontece é uma redução na capacidade de concentração. Então, como o nosso cérebro ele está se acostumando ali a picos rápidos de estímulo, cada vez vai ficando mais difícil você se concentrar em tarefas prolongadas, porque você já está acostumado a ter estímulos muito mais rápidos. Isso pode levar você também a procrastinar e ter dificuldade em concluir projetos que exigem de você aquela atenção contínua. Por isso que às vezes você sente que você está procrastinando as coisas, porque você está acostumado a ter aqueles picos o tempo todo. E por fim, eu falei pra vocês que eu dividi o que é que mudou na minha vida. E, gente, mudou muita coisa, muita coisa. Eu tenho muito mais tempo para o meu bem-estar. Eu malho a hora que eu quero, eu me organizei muito melhor ao longo do meu dia para fazer as coisas que eu sinto prazer. Eu economizo muito tempo, porque eu não preciso ficar gravando tudo, postando tudo que eu faço, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Outra coisa que eu passei a fazer foi ligar muito mais em vídeo para minhas amigas, porque como eu não tô vendo elas o tempo todo e a atualização do que tá acontecendo com elas, eu sinto saudade, eu quero ligar, eu quero saber. Então eu falo, amiga, eu posso ligar para você de vídeo? Eu ligo, tenho ligado para muitas pessoas de vídeo e tá sendo muito gostoso, porque muitas das coisas que a gente conversa não são colocadas na rede social. Então quando você tá ali consumindo a rede das suas amigas, você vê a viagem que ela fez, as coisas que estão acontecendo, você não sabe exatamente o que está se passando com ela. Às vezes ela está passando por uma situação difícil, às vezes ela está passando por uma alegria que ela ainda não contou para ninguém, e de repente ela vai contar para você. Antigamente, antes das redes sociais, a pessoa velha, né, antigamente, mas antes das redes sociais tinha essa graça de você ouvir coisas que não tinham sido compartilhadas com ninguém ainda. Então esse movimento também está sendo muito gostoso de estar mais próxima das minhas amigas. Eu tenho muitas amigas que moram em Salvador, que são minhas amigas de muitos anos. Então eu tenho muitas amigas de muitos anos, eu tenho amigas de mais de 30 anos. Então é muito bom quando a gente percebe que a gente está colocando a nossa energia, o nosso foco, a nossa atenção no que realmente importa e no que nos preenche. Então, passar a ligar para minhas amigas, ter mais tempo de qualidade para minha família, para os meus filhos, para as pessoas que importam, isso é muito valoroso para mim. Eu valorizo muito o tempo de qualidade. Então, ter esse tempo de qualidade para mim está sendo importantíssimo, de encontrar as pessoas, de olhar no olho e de ligar em vídeo, de estar presente. Isso não tem preço, gente. Está sendo assim incrível. Outra coisa que mudou foi que eu passei a dançar. Eu amo dançar, sempre dancei. E eu tinha parado de dançar porque, não tenho tempo e tal. Voltei a dançar. Tô indo nadar 3 vezes por semana, religiosamente. Faça chuva, faça sol, às vezes até na chuva. E é muito bom. Mesmo no inverno, teve um dia que tava 2 graus, gente, eu fui nadar. E a piscina é externa, tá? Não é interna, não. A piscina é ao ar livre, mas agora eu comprei um casacão gigante, próprio para natação de inverno. Comprei pé de pato, tô toda nadadora. Mas, enfim, ter tempo de qualidade para essas coisas que realmente importam. Outra coisa, eu tô me dedicando, gente, todos os dias para criar a realidade financeira que eu quero, focando em novas ideias de negócios que eu ainda estou decidindo, então por isso eu não vou compartilhar ainda, e também focando nos investimentos, que é algo que eu amo, para que eu possa ter mais renda passiva, para que eu possa viver o estilo de vida que eu criei, que eu idealizei, que é viver de férias todo dia. Então, como eu contei para vocês, eu preciso criar a fonte de renda que permita com que eu tenha esse estilo de vida. E é isso que também eu tô me dedicando para a criação desse movimento, assim, de uma forma muito intencional. Então, tudo isso exige da gente dedicação, tempo e principalmente que a gente estabilize nossa energia naquela direção daquilo que a gente quer materializar. E não que nosso cérebro esteja totalmente desconectado, ligado a qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de coisa. Então eu tô realmente focando na criação desse novo cenário de vida. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. Eu espero que te traga bons insights e, independente da sua decisão, que você foque em consumir conteúdos que agreguem, que você foque na rede social de forma que acrescente na sua vida. Eu acho que o mais importante é isso, que tudo que você consuma venha para construir, seja para construir mais conhecimento, seja para construir mais bem-estar, mais laços de amizade, ao invés de destruir. Então foca nisso e te espero aqui
no próximo vídeo e a gente vai se falando. Ah, não esquece de deixar seu comentário. Eu quero muito saber como é que você usa as redes sociais, se tem feito bem pra você, se tem feito mal pra você, se é interessante pra você. Às vezes você é empreendedor, precisa usar rede social, você consegue delegar, você fica o tempo todo na rede social. Me conte, eu quero muito saber se isso faz sentido pra você, se você usa o Instagram, se não usa e o que isso tem sido bom pra você, não tem sido bom. Vamos enriquecer os comentários aqui embaixo e a gente vai trocando figurinhas, tá bom? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.